Suspeitando. Suspeitando. Não vai ter tema fixo? Não. Opa. Nossa, Betina, que legal. Oi, Betina, quanto tempo? Janine. Oi, Rafaela. Oi, Alan. Rafaela Guimarães. Sabe que meu sobrenome é Guimarães também? Agora eu sempre fui Vanessa Guimarães Tobias, né? Agora meu sobrenome tá desse tamanho depois que eu casei. Vanessa Guimarães Tobias Croceta Biazin. Peguei o sobrenome de alguém que tá aqui do meu lado. Oi, Caroline. Oi, Joana, maravilhosa. Tô aqui na torcida, quero conversar contigo ainda hoje, pra gente conversar do 27 dias. Te amo também, meu amor, estás aqui do meu lado. Oi, Fábio. Grazi, tudo bom? Legal, que massa ver a gente aqui. Oi, nega, minha super campeã de abacaxi dourado. Muito legal. A gente devia fazer uma live só pra falar do 27 dias da tua experiência, de tão massa que foi. Puxa vida. É tão massa quando alguém se apaixona assim, né, Joana? Ah, Rê Fetter. Te pego, Renata Fetter, te pego. Eu dei risada hoje com o teu áudio. Ai, muito legal. Oi, Beatriz, bem-vinda também. Sim, você é uma inspiração, que sorte ter essa sintonia. Não, Rafaela, sabes que eu fui fazer um curso em Portugal, um life lá. E aí foi em Cascais. E aí eu fui até Guimarães para conhecer a cidade, que foi onde Portugal nasceu. Ô, Guria, que cidade legal! Como vale a pena a gente entender... sabe que Guimarães não era de uma família, era de uma região que chamava Vimaranhes. E a história de Guimarães é muito interessante, que Portugal nasceu de uma briga entre um filho e uma mãe apaixonada por quem era o príncipe lá, rei da Espanha. E aí nessa discussão quem ganhou foi o filho, e aí Portugal nasceu ali dessa grande discussão que existiu entre os dois. E aí de Guimarães para baixo existe Portugal e depois a Espanha tá ali do ladinho, pertinho. Oi, Malu. Oi, Tice. Nossa, que massa. Oi, Aline. Beijo, beijo. Oi, Suzana. Nega, vou me inscrever no Lifelong. Então, quero falar um pouco sobre isso, que eu sei que bastante gente que vai entrar aqui já está inscrito no curso. Faça parte. Oi, Dinora. Massa, massa. Bom te ver também. Oi, Malu. Amanda. Amanda, vem pra cá, né? Legal, legal. Então tá, eu quero deixar alguns avisos paroquiais aí pro pessoal do Lifelong Learning. O nosso curso foi lançado no dia 27 de maio, quando a gente aí celebrou, né, 10 anos de empresa. E animal, né? Fantástico a gente poder ter tanta gente junto. E aí eu venho aqui pensando, refletindo sobre o curso. Domingo é o nosso primeiro hangout. A ideia do Lifelong Learning era que fosse um curso livre e não necessariamente com acompanhamento como vai acabar existindo aí. E aí domingo é a nossa primeira sessão ao vivo, às 10h27. E o que eu decidi fazer? Eu vou fechar as inscrições domingo de manhã, para dar tempo de quem for ainda fazer parte dessa primeira turma, que eu acredito que será a primeira turma do Lifelong Learning, porque depois eu provavelmente não sei se vou fazer turma, provavelmente não, mas eu quero acompanhar muito esse grupo inicial para a gente poder aprofundar muito as ferramentas. Vamos falar sobre o assunto de hoje, né? Oi, Fernando, bem-vindo. Valeu, Malu, beijão. Oi, Dani Girardi, maravilhosa, companheiraça, meu Deus do céu. Dani Meleri, Dani, começa nessa turma do Lifelong Learning. Só me avisa se tu quer mesmo que eu já te coloco lá, como a gente combinou. Oi, Mariana. Então tá, vamos começar o nosso assunto de hoje, assim. Uma coisa que pra mim é muito importante é aprender a aprender. Na minha cabeça, e hoje eu atendi de manhã cedo uma pessoa muito cheia de conteúdo, muito especial. E aí eu conversava com ela que o meu foco está sempre na dor do aprender, assim, no quanto é importante a gente verificar o que é essencial para a gente quando a gente faz alguma coisa e como esse aprender a aprender se dá nas nossas vidas. Oi, Tice, venha, nega, venha. Para quem não sabe, o Lifelong Learning tá R$ 127,80, inclui o PDF da apostila completo e todas as sessões, além do acesso vitalício às atualizações do conteúdo e ao conteúdo que já tá ali.
tá? E oi Nanda, bem-vinda. Oi Léo, tudo bom? E pra mim, eu lembro assim, em 2010 eu comecei a empresa. E a metodologia que eu desenvolvi, ela foi se aprimorando no decorrer desses 10 anos, né? Já estou indo aí para a turma número 76 e tantos cursos novos foram feitos, tantas ferramentas eu fui aprendendo com outros mestres e desenvolvendo novas ferramentas também. E quando o Lifelong Learning apareceu para mim como um tema e eu fui atrás vendo que fazia muito sentido e que tem tudo a ver com a gente aqui, eu vi que tinha chegado o momento de eu abrir novos horizontes, assim, para mim mesma, para a empresa, né? Então esse grupo novo que vai surgir como os novos aprendizes junto comigo, me trouxe muito do que é essencial para mim, que é estar junto, acompanhar, mas assim, entre outras coisas, aprender a aprender junto. A gente faz conosco o instrumento, faz com o outro, pega os feedbacks e vai aprimorando e vai melhorando o instrumento, né? E o que acontece? Essa semana eu tirei o registro da ficha catalográfica e ISBN do livro para lançar a edição impressa, porque a visão é ter um livro-curso, né? A gente comprar o livro, colocar as informações do livro no site e acessar o curso enquanto faz as leituras, porque cada capítulo tem os seus artigos e tudo mais. Então, eu quero muito acompanhar esse primeiro grupo, que já tem bastante gente mesmo, e garantir que os feedbacks e que as devolutivas construam junto comigo essa metodologia que eu acredito demais vai ampliar nossa visão sobre a nossa multidisciplinaridade. Para mim, essa palavra é muito importante. Talvez uma das principais características nossas seja essa. Eu sinto que nós somos multidisciplinares, né? E daqui a pouquinho eu vou até a casa da mãe. Deixa eu contar essa história, não sei se todo mundo viu a live que eu fiz junto com o pessoal do Mentores Online. E, gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu tô por aqui, tá? Podem fazer. Tô lendo o que tá chegando. A minha mãe e meu pai, eles têm 2 casas. E tem muita história nessas casas, muita mesmo. Quem fez o live aí já sabe dessas histórias e tudo mais. E as casas, elas ficam na mesma rua. E uma fica distante da outra, mais ou menos umas 5 casas entre vizinhos, ficam as 2 casas. E a mãe sempre alugou a casa de baixo, que a gente chama de casa de baixo, que foi onde eu fui criada até os meus 9 anos. Essa é a reflexão que eu gostaria de fazer hoje na nossa live. Porque na nossa linha do tempo, há vários momentos que marcaram a nossa história. E um dos momentos mais marcantes, certamente, foi a mudança de casa para morar na casa de cima. Muitos eventos aconteceram a partir dali e a Vanessa, que eu costumava ser, se desenvolveu a partir dos acontecimentos, das coisas que existiram lá em casa, das coisas que foram difíceis, das coisas que foram boas. Mas no dia que a mãe chamou a gente para ir lá ver a casa, já que a inquilina saiu, ela não imaginava, provavelmente, que abriria em mim um grande mergulho nesse processo de aprender sobre quem a gente se tornou e verificar a autonomia que eventualmente nós já conquistamos para tomar decisões sobre o nosso futuro. Na minha visão, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar a apostila aqui pra gente ver junto. Essa aqui é a apostila, né, do Lifelong Learning, e quando eu fui até lá e abri assim esse olhar para as expectativas e para os sonhos da Vanessa de 9, 10 anos que morava lá, eu vi que tem muitas coisas que ela ainda espera realizar dentro de mim. E para mim esse curso tem esse tom. Não queria falar do curso, não é esse o objetivo, assim. Mas dentro desse... Deixa eu pegar uma imagem aqui. Dentro desse conceito, né, dessa abertura de vida sobre qual é o nosso plano de como a gente vai usar o nosso tempo, mexeu muito comigo a Vanessa que eu encontrei lá. De um jeito maravilhoso, de um jeito positivíssimo, sabe? E eu queria fazer essa pergunta pra gente, né? Quem a gente entendeu que nós seríamos quando a gente era pequeno? Né? Se a gente voltasse para encontrar essa pessoa que um dia esteve conosco, que é a gente mais nova ou mais novo, quais são as informações? Aí tem uma pergunta aqui na apostila, que eu já preenchi a minha, né? Que diz assim: quais outras 4 vidas nós poderíamos ter vivido conforme as nossas habilidades,
as nossas inteligências e paixões, mas que por alguma razão não foi a vida que a gente escolheu. Independente da razão, porque daí falar sobre as razões é mais life, né? O que conforme as nossas habilidades, a gente poderia escolher como um caminho pra gente? Como isso é forte? Aí eu botei aqui, poderia ser atleta, poderia ser artista, poderia ser arquiteta. E na hora que eu comecei a pensar no que eu poderia, eu comecei a sentir muita vontade de estudar mais, né? Resultado dessa vontade de estudar mais também é a criação de um novo curso que coloca a gente num novo sistema de aprendizagem, assim, né? De comunicação, do que a gente pretende, do que a gente quer fazer. Peraí que eu acho que eu vi uma pergunta aqui. Gente, beijo, Carol, Mi, Daniel, Gisele, Alessandra, oi, nega, Julie, Maurício, beleza, eu acho que alguém... Tice, vá, na sua visão, quanto a nossa multidisciplinaridade pode ser confundida com perder o foco em nossos projetos? Será que isso pode ter mais relação ao nosso perfil de personalidade? Eu venho pensando tanto nisso, Tice, sobre a questão de se nós somos multidisciplinares ou sem foco. Eu atribuo muito a diferença das duas coisas na coleta dos nossos resultados. Eu acredito demais que a multidisciplinaridade, ela traz o nosso maior tom de genialidade. Eu sinto que quanto mais a gente aceita esse infinito de possibilidades e de inteligências que nós temos, e quanto mais a gente se coloca à prova nas coisas que, eventualmente, no começo nós não fazemos bem, isso nos atribui maior estrutura e competência para realizar projetos cada vez maiores. Vou dar um exemplo. Eu comentei aqui que nos stories ali, eu e o Fernando, a gente gravou os vídeos do curso e eu já quero fazer outros. Então a gente gravou, aí passados 2 dias eu fiz os instrumentos de novo e tal, eu falei, pô, eu acho que eu faria diferente de como eu fiz. Talvez eu colocaria alguém junto comigo ou gravaria em outro lugar, né? E foi muito interessante porque à medida que eu comecei a estudar um pouquinho da visão da edição, de roteiro, eu comecei a ter vontade de fazer vídeos diferentes. A vontade, ela é diferente da ação, até a gente se propor a aprender coisas novas, que é onde eu sinto que eu tô agora, com relação, por exemplo, à produção dos já novos conteúdos para o curso, né? Então, à medida que a gente vai interagindo com novas habilidades, como, por exemplo, fui eu que fiz a apostila toda. E como eu tô agora, né, estudante de design gráfico, minha faculdade começa em julho, mas já tô fazendo outros cursos dessa área, eu quis me colocar para fazer. E na hora em que a gente se coloca para fazer, vou dar um exemplo aqui, a gente fez a primeira edição impressa para justamente ver onde é que estão os erros, enfim. Deixa eu pegar um aqui que é um erro bem interessante dessa coisa de estou aprendendo, mas que para mim tem muito valor. Aqui, ó. Pilares Lifelong Learning. Tá vendo que tem um errinho aqui, ó? Tem um Rzinho aqui no meio, essa bolinha. Na hora em que a gente está aprendendo, vai aparecer várias bolinhas no meio do texto, né? E para mim, o multidisciplinar é aquele que aceita se arriscar na construção daquilo que é infinito nele. Eu acho que a perda do foco tem relação com a gente abrir mão de uma qualidade essencial, que é a da entrega. Entregar é passar por uma primeira grande análise. Eu estava conversando muito sobre isso com o Ricardo, sobre o lifelong learning, assim. É chocante quando a gente faz uma entrega, então, a gente começou dia 27 de maio, agora. E o quanto o fato da gente ter entregue já nos permite avaliar a próxima versão beta. Então eu sinto que o que a gente precisa treinar para dar valor à nossa multidisciplinaridade é a capacidade de desenvolver a flexibilidade para lidar com as coisas que a gente já quer mudar, mesmo tendo entregue alguma coisa há pouco tempo, por exemplo, ou que a gente já quer melhorar. Agora, essa é a minha visão, né? Esse vício pela entrega, por ver feito, por estudar o que está feito e melhorar isso, é diferente, tá? Em outra escala de competência com relação ao foco, sabe? Deixa eu ver o que vocês me mandaram aqui. Faz sentido, Tice? Não sei se fui clara. Ó, o pessoal do Mentores Online, gente, sigam essa página, Franciele Martins, fantástica. Que amor, né, Fran? Tá uma fofa, obrigada. Oi, Deia. Oi, Sila, meu Deus, que legal. Oi, Duda. E deixa eu comentar mais uma coisa, assim. Quando a gente tem um negócio ou quando a gente faz parte de uma equipe, eu sinto que é muito importante que a gente se pergunte o que é absolutamente essencial.
eu coloquei nos stories ali que eu vou acompanhar essa primeira turma do Lifelong Learning, que vou fazer hangouts ao vivo, que vou desenvolver ferramentas em conjunto, que vou pegar o grupo aí para que a gente possa fazer mais coisas junto. Aí a Dani Girardi, né, Dani escreveu assim, bem vá. E aí eu gostei, uma das coisas que eu mais gostei de escutar hoje foi ela dizendo, isso é bem coisa da vá, né? Significa que a gente está na nossa essência quando alguém reconhece, né? E eu tô pensando isso, assim, são 10 anos de empresa e agora a gente está começando um novo ciclo, né? Quais são as metas, como a gente vai atingir essas metas? E a gente sempre precisa de ajuda para pensar isso, né? A gente sempre precisa estar junto, escutar, perguntar e sempre ter esse desapego à última forma encontrada para conseguir crescer. Quanto mais te escuto, mais te admiro. Tu consegue perceber aprendizado em uma bolinha. Fantástico. Ai, Suzana. Mas é real, né? Olha só. Quem eu penso que eu sou, né? Imagina, durante a minha vida inteira, sei lá, fiz meu mestrado em administração, fiz todo um caminhar em psicodinâmica, né? Em processos de coaching, justiça restaurativa, empreendedorismo, tudo super voltado para gestão, né? E aí quando eu começo a pensar em ser designer gráfica ou em voltar meu caminho para ser de novo atleta, eu sou tão diferente do patamar eventualmente de conhecimento e de experiência de outras Vanessas que eu já me tornei, que na hora em que a gente soma as duas, dá uma bolinha fora do lugar ali. E a gente tem que achar isso leve, a gente tem que entender isso de uma forma o mais saudável possível, para que a gente não se estresse tanto. E eu tô dizendo isso com base na minha própria experiência, assim, porque eu sou um ser que se angustia. Vocês já sabem que essa é uma característica minha também, né? E essa é uma reflexão sobre a nossa idealização. Eu sinto, sabe, Tice, que me perguntou sobre a falta de foco, que muito da nossa multidisciplinaridade se perde quando a gente idealiza e não age. Como eu falei, assim, eu olho aqui a apostila. Aí depois que eu fiz, eu pensei, ia ser muito interessante. Aí eu já tô aqui terminando a versão beta para fazer a nova prova da apostila. E eu coloquei, eu vou colocar uma ordem assim, leitura, vídeo, ferramenta, tarefa, e vou fazer uma formação no futuro do Lifelong Learning e tal. Quer dizer assim, eu só seria capaz dessa avaliação e dessa análise a partir dos feedbacks, a partir da prática e a partir de uma primeira entrega concreta. Esse é um primeiro movimento, né? E aí eu sempre me pergunto, quando eu entro numa linha de aprendizagem, qual é o máximo que eu posso tirar dessa experiência? E o máximo que eu posso tirar de cada uma das experiências é estar com quem decidiu estar comigo, para que a gente, em trocando, construa alguma coisa junto. E isso sempre foi uma das qualidades do nosso trabalho. Uma outra coisa que eu acho massa é que, à medida que a gente convive, a gente não pode parar de conviver, né? Então, tanto os acessos serem vitalícios, tanto as atualizações de conteúdo serem oferecidas sem cobrança extra, porque a gente está investindo junto, em aprender junto. E isso é parceria, né? Isso é aprender a aprender junto. Mas quando a bolinha ali aparece, a gente fala, putz, como é que eu não vi? Como é que eu não fiz aquela coisa que, meu Deus, óbvio que eu sabia que a bolinha tinha que estar em outro lugar, mas o que escapou? Porque é a primeira vez. E eu sinto isso, eu até estava falando com a Renata Feder, né, sobre isso. O quanto, porque a gente quer algo 100% perfeito, início, meio e fim o tempo todo, como de repente a gente não tem feito as coisas, nem na sua base, que já é super legal, que já tá bom, que já tá massa, sabe? Deixa eu ver. Bem vá, top, queremos seguir e espelhar em histórias autênticas. Pessoas como você nos movem e inspiram. Sua essência mostra a sua maior verdade. Obrigada, Grace. Linda. Mas, Grace, tu é suspeita, foi animal a nossa live. Eu amei, amei. Você me inspira muito. Mulher cheia de conteúdo e sempre busca se reinventar. Obrigada, Mi. Oi, Vá. Um beijo pra ti. Vanessa, você é fantástica. Vamos trazer sua mensagem aqui pro interior do Rio. Vamos, vamos. Então é isso, assim. A Vanessa que nós temos dentro de nós, de 10 anos, tem muitas mensagens, mas ela ainda é criança, né? Ela ainda tem muito para aprender. Na hora em que a gente faz nosso plano de carreira e a gente sonha em usar inteligências que estão lá paradinhas, só querendo treino, a gente tem que ter essa tranquilidade
de trazer esse processo sem forçar a barra ou imaginar que se a gente vai começar um projeto que a gente tinha como sonho com 10 anos de idade, que ele vai ter a maturidade dos projetos que a gente já executa há 15 anos, que é muito diferente. Então, tá sendo bonitinho, assim, pensar nessa Vanessa. Tá sendo novo pensar nas qualidades das coisas que virão a partir desse encontro da Vanessa que ainda deixa a bolinha de fora porque tá aprendendo a ser designer, né? E que tá aprendendo sobre uma nova linguagem com novas metas. Enfim, lembrar que a idealização, ela é diferente de fazer uma coisa com gosto, com prazer, com carinho. Isso eventualmente nos distancia de fazer muito bem feito, né? A live foi top mesmo, gratidão novamente pelo teu sim. Ah, imagina, Grace. Esse acompanhamento é muito bom. Lembro quando conheci vocês em 2013 e de lá pra cá muitas coisas mudaram. Agora, como eu estou entrando em um novo setênio, senti necessidade da sua energia novamente. Tice, tu teve sempre junto, né? Tu vê, há pessoas que já fizeram o live 5, 6 vezes. Esse convite a sempre fazer de novo, ou a porta tá sempre aberta, é lindo, né? Eu falei na live do Mentores que é muito gostoso quando no nosso negócio ou na nossa vida a gente faz com que o outro saiba que ele existe para nós. E é isso que eu queria dizer pra gente, assim. Obrigada porque a gente faz com que eu me sinta, com que eu exista, né? Com que as coisas que eu faço possam crescer, com que eu possa aprender. E da mesma maneira, eu quero dizer que a gente aqui, quando vem toda sexta-feira juntos, que existir pro meu coração, e que eu quero dizer, nós existimos pra mim, e o quanto essa relação em reciprocidade é muito top e muito rara. Deixa eu ver. Tenho certeza que sua criança interior se orgulha muito de quem você se torna a cada dia. Ai, Ju, obrigada. Tá muito, assim, especial. Eu lembro muito daquela Vanessa. Muito, mas muito. Tem muitas coisas que eu quero contar pra ela, né? E que quero trazer dela pra mim novamente. Num sentido de rejuvenescer mesmo, sabe? De me dar a oportunidade de ver o que eu preciso que me manterá jovem ou em ritmo ou com vontade de aprender mais. Letícia, é uma delícia ouvir você. Obrigada, Letícia. Como lidar com a ansiedade por um acontecimento já programado? A ansiedade, como é que eu vou te falar? Eu sempre reflito muito se a gente quer trazer o futuro para o presente, né? O que isso representa, assim. Muitas das vezes a gente espera que eventos futuros sejam capazes de trazer mudanças em 1, 2 dias ou em um momento que a gente precisa empreender diariamente. Então eu sempre sinto que a ansiedade é um recurso do nosso inconsciente pedindo para que a gente se engaje mais em atividades essenciais capazes de moderar esse desbalanço, existe essa palavra? Esse desequilíbrio. Então eu uso alguns pilares essenciais para lidar com a minha ansiedade e com o meu processo de desequilíbrio que eu tanto admiro e tanto gosto de manter. Até às vezes eu fico um pouco assustada com essa necessidade de mudança que eu tenho. Então eu olho uma coisa e falo, não, já tem que mudar, já entendi, bora, qual que é o próximo aprendizado? Mas os pilares são os seguintes. É muito importante que a gente faça terapia ou que a gente tenha um acompanhamento voltado para autopesquisa com alguém que ajuda a gente a pensar. E eu sempre insisto assim, quem ajuda a gente a pensar precisa usar método e garantir que não vai opinar nas nossas decisões, e sim fazer boas perguntas. Esse é um pilar fundamental. O segundo é fazer exercício físico e procurar uma alimentação cada vez mais saudável. O exercício físico, ele cuida dessa residência tão importante que é o nosso corpo. Então, é preciso que a gente esteja em dia. Eu noto, assim, eu tô há um tempo sem fazer exercício, aí esses tempos a gente voltou a fazer, daí deu uma parada de novo, e, cara, faz muita falta pro meu equilíbrio, assim. Pra autoestima, pra nossa autoconfiança, é um conjunto de coisas. Então, hoje de manhã eu falei, eu preciso, nem que seja subir escada hoje, fazer alguma coisa, né? O terceiro pilar, que eu considero um pilar para se ampliar em outros, que é um grandão, é o dos nossos relacionamentos. Quer dizer que para que eu esteja em dia com o meu
equilíbrio, desequilíbrio, ou seja, com a minha capacidade de continuar crescendo, eu tenho que estar de bem com o meu olhar sobre a minha família, sobre os meus amigos de infância, com os meus modelos, né? Esse é um mix, além do amor, né? Imagina, com quem a gente casa, com quem a gente namora, faz total diferença nos nossos resultados e nas nossas escolhas. Então esse mix dos relacionamentos, ele, se bem trabalhado, ele é capaz de manter a gente tranquilo no caminhar até esperar que um acontecimento futuro se dê, né? Aí o quarto pilar é a contribuição social. Se eu fosse pensar em algum tema para o João Ricardo, seria contribua socialmente sempre. Simplifica o que contribuição social significa para que isso esteja presente todos os dias, né? Então, com delicadeza, com gentileza, com amor, sendo um bom cidadão, procurando sempre a honestidade, levar em consideração a tua inocência, né, a tua pureza, isso tem muito valor. E o quinto pilar é a espiritualidade e a nossa conexão com Deus. Quer dizer assim, que à medida que a gente faz um diagnóstico, Letícia e turma, sobre essa soma do grande mestre, eu tenho uma metodologia que eu ainda quero fazer online também com a gente, que é o mestre do desequilíbrio, que eu fiz pro pessoal da Unimed Litoral. Aí dali eu falei, nossa, a ferramenta ficou massa. O mestre do desequilíbrio, ele lida com a vida no momento atual a partir desses pilares, né? Então, como eu estou engajada em atividades absolutamente essenciais para que o futuro não seja algo que reserva uma mudança, mas algo que é consequência do que eu venho construindo. Isso é poderosíssimo, né? Eu, pessoalmente, eu não acredito, assim, muito em coisas repentinas, né? A não ser um susto de falecimento, por exemplo, como foi a questão do meu irmão, que foi uma mudança muito repentina. Eu penso que há coisas que são feitas a partir de construções. Eu lembro que eu estava dando aula na FGV e a empresa... Eu abri em 2010 e essa aula eu estava dando em 2010 ou 2011. E aí um aluno meu falou assim, professora, o teu negócio deu certo assim do nada, né? E aí eu falei, cara, deixa eu te contar a minha história, né? Porque com 14 anos eu já estava trabalhando, né? Eu apresentava um programa na Rádio Atlântida aos sábados, chamava A Voz do Pirata, com o Oscar, com o Jober e com a Marília. Foi um tempo pequeno, mas foi muito massa ver como uma rádio funcionava e tal. Naquela época eu achava que eu seria jornalista e eu fiz faculdade de jornalismo, né? Fiz um semestre e depois fui para administração, que não era exatamente o que eu queria. E aí, como é que a gente sabe um dia o que exatamente a gente quer, né? Isso aí muda o tempo todo também. Mas não era exatamente o caminho que eu entendia que queria percorrer. Aí é diferente, né? E aí depois eu... comecei um concurso do Caras do Planeta e aí já na faculdade com 19 anos eu abri a minha primeira empresa que chamava Friends e desde novinha a gente nasce, eu tenho vontade às vezes de colocar assim, tipo, Grupo Vanessa Tobias, desde 1983, que foi quando eu nasci, sabe? Porque a gente não é só a empresa que a gente abriu, né? Não é só a data em que as portas foram abertas, mas é um contexto. Então a gente é uma soma de tudo que a gente empreende, que a gente faz, os riscos que a gente corre e o como a gente aprende sobre cada bolinha que fica fora da linha, sobre cada alinhamento imperfeito e como a gente olha para isso muda tudo, né? A forma como a gente aprende muda tudo. Deixa eu ver, sou designer gráfica há mais de 20 anos, mas quando mergulhei no coaching, abandonei o design achando que eram caminhos diferentes, até percebi que sou tudo o que vivo, exatamente. Incrível essa análise sobre a ansiedade, Vá. Né, Rê? E assim, é uma construção sempre, é um resultado sempre, não é do nada que a gente tem resultados, e isso me preocupa, né? Como é que, por exemplo... vamos supor, eu fui correr esses dias e aí eu consegui correr sem parar uns 3 quilômetros mais ou menos e olha lá, foi acho 2,5, eu fiz 2 levas de 2,5 km e no começo dei uma caminhadinha ali. E eu conseguia correr na boa antes de tudo, de parar de malhar e tudo mais, eu conseguia correr 5 quilômetros mais tranquilamente. Mas não foi do dia pra noite. Se eu fico 6 meses sem fazer exercício e vou correr de novo... provavelmente os resultados serão outros. Por isso que eu gosto tanto do movimento, sabe? Ele permite que a gente mereça resultados cada vez melhores.
porque a gente vai se aprendendo e a gente não estaciona naquilo que a gente não gosta, né? Que a gente viu que não é o melhor resultado. O negócio é agir. Por isso eu gosto pouco de teoria, assim, eu sou mais da ação. Eu sinto que, à medida que a gente fica teorizando ou falando muito sobre o problema, é justamente o tempo que a gente deveria fazer. Por exemplo, quando eu olho uma mensagem de celular, Vá, tu pode dar uma olhada nesse arquivo? Ao invés de responder assim, não consigo responder agora, posso responder depois? Eu procuro fazer, já abrir e responder, porque é praticamente o mesmo tempo que eu pego o celular para dizer que vou fazer depois, ao invés de postergar. E se a gente tomar a decisão de fazer na hora? A gente vai ser mais produtivo, vai encontrar melhores resultados mais rápido, né? Dani Meleri, terapia e exercício, é tudo, com certeza. As minhas nutricionistas favoritas aí na mesma tela, Dani Meleri e a Rê Fetter. Curioso foi a vida me trazendo design para a minha vida pelo Life Design somado ao coaching. Estamos sempre em crescimento, somos aprendizes até nossa partida desse plano, forever. Os pilares, repito, vamos lá. Terapia ou processos de autopesquisa, cursos de autoconhecimento é o primeiro pilar necessário para conseguir lidar com o desequilíbrio. Segundo pilar, eu não lembro a ordem que eu falei, mas então vou falar na ordem que está aqui, são os relacionamentos, tá? E nesses relacionamentos, o nosso olhar sobre a família, amigos de infância, modelos, as pessoas que nós temos como inspiração e o nosso amor. Depois, a gente tem a saúde e como a gente se alimenta. Isso faz muita diferença. E aí fazer exercício físico de preferência de alto impacto para poder gerar hormônios e tudo mais. Contribuição social é o quarto pilar. E o quinto é a espiritualidade, a nossa relação com o que é divino, né? Priscila, oi Pri, desprazer momentâneo para um prazer construtivo, o futuro, exatamente. O Anthony Robbins, né, ele fala muito isso, prazer momentâneo, dor de longo prazo, dor momentânea, prazer de longo prazo. Exato. Ah, tua mãe tá aqui, gato. Um beijo, Paula. Uou, acordei com esse insight, minha história começou desde o dia que eu nasci. Oi, Paula, que legal que tá isso aqui. Muito bom. Então, people, essa é a grande reflexão para o dia. A gente aprender a aprender, lidar com a nossa idealização e dar voz a todos os pedacinhos nossos que já existiram em cada uma das fases mais importantes. Quando a gente se mudou de casa, eu lembro do que aconteceu. Eu lembro da gente levando os amigos do Júnior. O Júnior sempre teve um grupo de amigos bem grande e parceiros. Eu acho que isso eu nunca te contei. Os amigos do Júnior foram até a casa da mãe. Então, assim, a casa de baixo fica a uma distância da casa de cima, mais ou menos 5 vizinhos, 5 casas. E aí, eles foram desmontando os móveis da casa de baixo e eles levando até a casa de cima para montar lá. Nossa. E aí, juntou o grupo, assim, todo mundo muito parceiro. É interessante que nessas mudanças, quem tá junto com a gente nunca esquece. A gratidão é uma coisa que fica forever, assim. Então o Jean tava lá, o Lucas tava lá, são amigos que se eu encontro eu lembro desse movimento. E pra tu ver que como pra lidar com mudança, a gente sempre convoca aqueles que estão nesses 5 pilares. Eu tenho um cliente querido, é um fofo, e ele sonha em ser político e tudo mais. E aí ele conversou comigo, né? Ele disse, e se eu ganhar uma eleição? E se eu perder? Qual é o conselho? Ele me pediu um conselho para as 2 situações. E eu disse para ele, lembre-se de quem você é. Família, amigos, modelos e o amor que está do teu lado sempre serão as pessoas que estarão contigo. Em qualquer movimento de desequilíbrio, são eles que vão sustentar a nossa dor, a nossa angústia e também as nossas vitórias. Para que a gente se mantenha quem a gente é bom ter perto quem conhece a gente. Num longo espaço de tempo, né? Então, as relações, eu conversei isso com a gente também semana passada, eu acho, que um dos grandes aprendizados que eu tive na primeira década, porque daí eu fiz uma grande revisão de aprendizados da primeira década da empresa, para que eu não cometesse os mesmos erros na segunda década, né? E uma das coisas foi sobrepor o afeto, a necessidade de afeto, antes da necessidade da entrega dos trabalhos. Então, hoje eu percebo isso, assim, que as relações, para que conquistem a nossa convivência, para que conquistem o nosso afeto, elas têm que ter um tempo junto. E quando eu digo um tempo, é um tempo mesmo, assim, né? Na nossa live de eu e o Ricardo, a gente falou sobre isso, né? Sobre o quanto a convivência é que vai construindo
de fato quem nós somos. E a gente tem que observar o que a gente sente, falar quem a gente é, pedir que o outro também seja claro, enfim. Vânia, adoro você, você passa credibilidade. Ô, nega, obrigada, que lindo isso. A Tati, resgatei o curso que fiz com vocês, tá fazendo diferença nos meus dias. Conta comigo, Tati. Aliás, Tati, eu tô tentando encontrar os teus áudios aqui. Hoje eu passei um tempo procurando nas mensagens e eu não encontrei. E grande mulher e referência, Catarina, para todas nós mulheres daqui. Ô, Priscila, obrigada. Que amor. Oi, Jô. Beijo. Beijo. A Tice, já estou no Lifelong. Fiz agora a inscrição. Que massa. Lembraram quem somos? Arrepiei agora. Isso quer dizer que chegou na alma. Ah, que massa. Sempre que eu fico arrepiada, eu acho que é um banho de energia de Deus, assim. Pois bem, avisos paroquiais finais. Turma, dia 1º começa a turma 40 do 27 dias. A Tati, quando tu fez o 27 dias, era um outro formato. Aí eu fui aprendendo, lançamos um novo formato, que eu sou apaixonada, a coisa gamificada, com prêmios semanais e tudo mais. E agora o Lifelong Learning em sua primeira turma, né? Tu vê, o Life tá indo para a turma 76. Vai acontecer em julho, 23 de julho começa a turma 76 do Life. 27 dias, turma 40. E agora o Lifelong Learning na primeira turma. Lembrando que eu vou manter as inscrições abertas até começo de domingo. Essa turma, eu vou fechar o grupo, vai ter o grupo do WhatsApp e a gente vai ter hangouts ao vivo, porque eu quero estudar muito com a gente as ferramentas e criar mais ferramentas juntos para que a gente possa expandir aí a minha primeira produção com ISBN e ficha catalográfica, que eu acredito que vai levar a gente para muitos lugares. Então, eu estou muito grata, viu? Quem está aqui, que já está no Lifelong Learning, obrigada pela confiança e por me permitir aprender. É por isso que a gente vai ficar junto muito tempo, tá? Ao conseguir finalizar os 27 dias, não cheguei nem em 1/3. Como assim? Diva da alma humana. Contem comigo, tá? A hora que tu quiseres voltar, nega, é só voltar. É só me avisar, tá? Ó, Bruna, beijo, Ceia. Então, tá tudo lá no site. Qualquer coisa que vocês quiserem falar comigo, pode mandar direct ou entrar em contato com a empresa também. E saindo daqui agora, eu vou almoçar, amamentar o pretinho e a gente vai lá. Obrigada, Fábio. Valeu, Samires. A gente vai lá ver a casa mais uma vez. E mais uma vez eu vou encontrar com essa Vanessa de 10 anos que vou te falar. Tem coisa pra dizer. Tá sendo muito legal. Então, obrigada, turma, pela nossa presença, pelas perguntas. Mandem ideias, né, de temas sobre os quais a gente quer conversar para que a gente possa usar cada vez melhor o nosso tempo aqui, tá? Muita gratidão mesmo, muita gratidão de verdade pela confiança e pelo companheirismo que a gente tem para viver a vida juntos. Isso aí não tem valor, quer dizer, tem muito, não tem como medir o valor, né? Beijo, um bom final de semana e aqueles do Lifelong Learning, a gente se vê às 10h27 de manhã no domingo, antes do nosso almoço em família, tá? Um beijo, beijo grande.